Direitos de pessoas com deficiência por uma mãe procuradora. Episódio 1, Direito à Vida. Aceitei participar dessa série de encontros porque tem como proposta apresentar uma visão que vá além da prática jurídica tão conhecida e dominada por intérpretes da lei. E ainda, abordar temas que não são muito comuns no dia a dia dessa prática jurídica. Tudo porque há temas e visões extremamente diferentes do que foram estudados há mais de 100 anos, mas continuam sendo repetidos nas faculdades de direito. Então, quando juristas acabam tendo que enfrentar esses temas, o fazem com base nos seus conhecimentos e senso comuns. Alguns colegas dizem, é a boca torta do cachimbo, mas eu digo, isso não é aplicar o direito, que eu vejo como uma ciência em constante movimento e evolução. Pois bem, adorei essa proposta e vou apresentar minhas experiências e conhecimentos amealhados nessas últimas décadas para, quem sabe, talvez, contribuir para uma atuação jurídica desvencilhada do cachimbo, seja no âmbito do judiciário, da advocacia, do Ministério Público, do magistério, no que diz respeito aos direitos de pessoas com deficiência. Meu nome é Eugênia Gonzaga, sou procuradora da República, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e autora do livro Direitos das Pessoas com Deficiência, pela WVA Editora. Eu sou uma mulher de meia idade, estou aqui de óculos, tenho um cabelo mediano e estou com um vestido estampado. Parece uma camisa, mas é um vestido. Isso eu estou fazendo como autodescrição para as pessoas que não podem enxergar essa tela. Também aviso essas pessoas que nós não estamos apresentando no momento nenhum vídeo, então vocês podem se contentar com apenas o que eu estou dizendo. Sempre atuei na área de direitos humanos e as pessoas mais próximas sabem que sou mãe da primogênita Gabriela e do caçula Vinícius, que nasceram nos anos 90. Ambos contribuíram muito para a minha formação, entre aspas, em direitos humanos, porque esse tipo de formação, obviamente, não envolve apenas a parte jurídica. Gabriela não tem nenhuma deficiência que possa ser assinalada com um CID e, como toda criança, foi desafiadora, o que me levou a conhecer os famosos diagnósticos de TDA, transtorno de déficit de atenção, tão comuns hoje em dia. Só que esses diagnósticos mais nos atrapalham do que ajudam, em grande parte das vezes. Mas tudo isso passou. Sempre passa. Ela está formada em psicologia e hoje é uma super profissional, esposa, irmã, amiga, filha. Já o Vinícius nasceu com síndrome de Down e graves problemas cardíacos. Sim, no caso dele sempre houve muitos e muitos CIDs para identificar tudo o que estava por vir, ou ao menos tentar identificar. Mas não estou aqui apenas para contar uma história de família. O que pretendo é partilhar essa experiência como forma de abordar aspectos não muito estudados sobre os direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias. Aspectos estes que são, sim, jurídicos e cuja defesa tem fundamento em convenções internacionais, na Constituição brasileira, em muitas leis ordinárias, mas muitas vezes são ignorados em nome do conhecimento comum. Por tudo isso, decidi começar nossa série no episódio 1 dos direitos de pessoas com deficiência, pelo início mesmo, pelo direito à vida. Para fazê-lo, vou retomar fatos que ocorreram no nascimento de Vinícius em 1999 e em sua passagem desse mundo, uso passagem porque ainda não consigo usar outro termo, em março de 2024. São fatos que revelam lesões ao direito à vida das pessoas com deficiência, seu direito e de suas famílias à não discriminação e à dignidade, mesmo que praticados com as melhores intenções. Aliás, no campo da deficiência, o velho ditado de boas intenções o inferno está cheio tem muita aplicação. Ou seja, na boa intenção de proteger ou de aplicar a justiça, o que a maioria dos profissionais faz é reforçar estereótipos e pactuar com atitudes de escolas, de médicos, entre outras, que são pura discriminação. Meu médico não identificou a deficiência do meu filho durante a gravidez. Hoje sou grata ao destino por isso. Quando ele nasceu, eu ouvi na própria sala de parto as fatídicas perguntas: quantos anos você tem? É seu primeiro filho?
Essas perguntas já demonstram discriminação e desconhecimento. Não vou explicar aqui sobre a anomalia genética que leva a uma síndrome de Down, mas quero dizer que não é uma situação que resulta apenas de gravidezes em mães mais velhas. Na época que engravidei, eu tinha 29 anos. Também não é uma deficiência que segue uma tendência genética familiar. A pergunta sobre ser o primeiro filho demonstra um pré-conceito no sentido de que, se aquela mãe teve um filho com deficiência, é muito possível que os outros também tenham, os outros filhos também tenham. Isso não é verdade. Uma pessoa pode ter filhos sem nenhuma deficiência típica e ter um filho com síndrome de Down. Mas eu ouvi essas perguntas dezenas de vezes. Isso mostra o completo despreparo dos profissionais da área da saúde para lidar com esse momento que chamamos da notícia, como contar para os pais sobre a deficiência do filho. No meu caso, foi feito tudo errado, a meu ver. Além das perguntas acima, falaram sobre a deficiência apenas para meu marido na época e ainda pediram segredo para ele. Resultado, ele mal falava comigo depois disso. As enfermeiras nem olhavam para meu filho ao trocá-lo e eu não entendia o que estava acontecendo. Ficavam me dando dicas para que eu própria percebesse que tinha algo de errado com o bebê, mas eu não via nada de errado. Quando eu soube, foi por um cardiologista que veio examiná-lo no berçário. Ele me disse que havia o problema cardíaco. Eu perguntei a que se devia esse problema e ele disse, é típico da síndrome de Down. Ao me ver pasma, amarela, quase desmaiando, ele soltou um sonoro, me desculpem a palavra, puta que pariu, na minha orelha. A senhora não sabia e ninguém me avisou. Então, essa forma de receber a notícia sobre a deficiência de um filho, no mínimo, não respeita o direito à vida e nem à dignidade. Pior ainda foi o meu próprio ginecologista, que só apareceu para me ver depois que soube que eu já sabia da notícia da deficiência. Eu perguntei, é seu primeiro caso? Ele disse, não, tive outros 3, mas descobrimos em tempo. Na época eu nem entendi o que era isso. Hoje entendo. As pessoas com posses fazem exames invasivos que colocam em risco a vida de seus filhos para identificarem uma possível deficiência, especialmente a síndrome de Down. E se confirmam isso em tempo, como disse o médico, fazem o aborto. Eu sou a favor da descriminalização do aborto e do direito da mulher de decidir até uma determinada época da gravidez. Só que isso é muito diferente de ser a favor do aborto. Mas nem é disso que nós estamos falando. Estamos falando que, no Brasil e no mundo, as pessoas matam fetos e bebês com síndrome de Down por não darem a elas a chance do direito à vida. E elas têm esse direito. Não existe a menor comparação dessa deficiência com casos de anencefalia e outras anomalias que levam à incompatibilidade com a vida fora do útero. Mas eu já ouvi de uma pessoa, até bem conhecida no campo da bioética, as seguintes palavras. Ok, há deficiências que são compatíveis com a vida extrauterina, mas precisa ver a qualidade dessa vida. Eu achei essa fala gravíssima. Quem pode definir que vida com qualidade é apenas a vida de quem não tem deficiência? O que ocorre é que há pessoas que não acreditam em vida após a morte e há pessoas, muitos da área médica e jurídica, que infelizmente não acreditam em vida após a deficiência, o que é um grande equívoco. Deixo aqui um link de uma matéria da BBC sobre esse tema, atualíssimo, que é o fato de que simplesmente pessoas com síndrome de Down não estão tendo mais a chance de nascer. Bem, para demonstrar esse direito à vida, eu poderia citar aqui a Convenção sobre os Direitos das Crianças ou das Pessoas com Deficiência e até a nossa Constituição. Mas resolvi mostrar o vídeo que segue, que diz muito mais sobre o direito das pessoas com deficiência à vida do que qualquer dispositivo jurídico. Cara futura mamá, Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Podrá correr hacia ti. il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école
como todos. Et pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Potrà lavorare. Y ganar su dinero. Avec ce salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà di viaggiare. Jak těžko. Quasi possible. N'est-ce pas pareil pour toutes les mères? Dear future mum, Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero, mamma? Vero, mamma? Esse vídeo foi censurado na França, onde o aborto é descriminalizado, porque poderia interferir na liberdade das famílias em tomar suas decisões. A verdade é que nem os governos querem o nascimento dessas pessoas, por considerar que podem onerar o sistema de saúde. Portanto, não se trata de direito à decisão, mas de grave discriminação. E a gente discrimina quando não considera o outro tão humano ou digno de direitos quanto você. No tocante à deficiência, a melhor forma de promover essa consciência é pela garantia do seu direito à vida e à inclusão em todos os campos. Pessoas que conviveram com Vinícius, meu filho, que passaram por essa experiência de fazer ou não esse exame invasivo, decidiram não fazê-lo, porque sabiam que poderiam ser felizes, mesmo se a criança tivesse uma deficiência. Meu filho nos fez muito felizes e teve uma vida muito linda. Frequentou escolas comuns, formou-se em fotografia, estava trabalhando formalmente quando faleceu aos 24 anos. Depois de superada a questão cardíaca, inúmeras pneumonias, imunidade baixa, Covid, ele sucumbiu por uma bactéria hospitalar adquirida durante um quadro grave de dengue. Um mosquito? Uma fatalidade? Pode ser, mas aconteceram vários erros durante essa sua internação, muitos relacionados à síndrome de Down. Não posso afirmar que ele se foi em razão desses erros, mas ainda que o desfecho fosse o mesmo, após 14 dias de internação, a sua passagem seria mais aceitável se eles não tivessem ocorrido. A deficiência ainda é algo que parece aterrorizador nos hospitais. Quase como aquele mendigo bem sujo, cheio de piolhos e doenças, que as pessoas trocam de calçada para não passar perto. No caso do meu filho, nessa última internação, ele ficou em torno de 8 horas sem que alguém da enfermagem entrasse no quarto dele para meramente medir os sinais vitais, temperatura, pressão, oxigenação. Se tivessem seguido os protocolos comuns no sentido de fazer isso a cada 3 ou 6 horas, dependendo da gravidade, talvez ele tivesse sido enviado para a UTI antes, talvez ele ainda estivesse vivo, talvez. Ele estava com 96 quilos, bem acima do peso ideal. Mas se tratava há anos com o endócrino, pois a obesidade foi considerada uma causa mortis secundária no seu atestado de óbito. Questionei o médico dele por sempre ter minimizado a questão do peso, e ele me disse que não podia ser muito rígido, pois Vinícius não teria condições cognitivas de levar uma dieta adiante. Vejam só, não há qualquer fundamento para esse pensamento dele, que representa apenas mais preconceito, mais discriminação, mais falta de credibilidade na capacidade de alguém com deficiência. Só que, no caso, isto contribuiu fortemente para a falta de condições físicas dele para enfrentar uma infecção e acabou indo a óbito. Outros erros. Falta protocolo nos hospitais para tratamento de doenças comuns associadas às especificidades de certas deficiências, como a síndrome de Down. Exemplo. Tais pessoas têm um limite de tolerância à dor muito alto
Então, para eles, não pode ser aplicado o mesmo padrão de verificação da dor dos hospitais. Por exemplo, de 1 a 10, como está se sentindo? Qual é o nível da sua dor? Além do fato de que esse tipo de pergunta é muito abstrata para uma pessoa com deficiência intelectual. E isso nos leva a outro ponto. Falta treinamento com linguagem simples e língua de sinais em hospitais, o que pode comprometer irremediavelmente os tratamentos. Outro exemplo. Houve um caso de uma pessoa surda, não oralizada, que sofreu graves queimaduras. Os membros estavam todos enfaixados. Ela não conseguia explicar que estava sentindo muita dor e morreu. Morreu de dor, de desatenção. Conheço um médico geneticista, Dr. Zan Mustak, que conta que decidiu se especializar em pacientes com síndrome de Down, porque quando era residente presenciou seu chefe dando leitos disponíveis para pessoas sem deficiência, o que fez com que um paciente com Down, que estava com uma pneumonia grave, morresse sem atendimento adequado. Vejam bem, na falta de leito para todos, o critério não foi a gravidade, mas ter ou não deficiência. E não é tão difícil. Basta pensar que as pessoas com deficiência são tão titulares do direito à vida e à dignidade como qualquer outra pessoa. E não é direito a qualquer vida. Vida segregada não é vida. É direito à vida com autonomia, com direito ao lazer, à inclusão escolar, à sexualidade, à capacidade jurídica, entre outros pontos que vamos abordar nos próximos episódios. Até nosso próximo encontro.